Fala galera, como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos ao canal do Torcedor Corintiano. Meu nome é Luiz e hoje vamos falar um pouquinho de Corinthians 3, Santo André 2. Mesmo com a vitória, o Corinthians está eliminado do Campeonato Paulista. Era muito difícil, era quase impossível, para falar a verdade, que aquelas 5 derrotas que nós tivemos em sequência no Campeonato Paulista não nos cobrasse um preço muito caro na tabela final do campeonato. Um time que perde tantas partidas como o Corinthians perdeu num campeonato com 12 rodadas, você ter perdido metade das rodadas, é muito, mas muito difícil de você conseguir se classificar. E foi o que aconteceu com o Corinthians. Depois daquelas 5 derrotas, o Corinthians precisaria fazer um campeonato quase que perfeito, um campeonato sem tropeços, sem derrotas, até mesmo sem empates, para conseguir se classificar. E a gente sabe que isso não aconteceu e que isso é muito difícil de acontecer. No último final de semana, quando perdeu para a Ponte Preta, a classificação se tornou quase que impossível. Era o famoso 1% de chance, porque dependia de muitos resultados, de muitas combinações, e o Corinthians precisava fazer a parte dele. O Corinthians fez a primeira das suas obrigações, que era fazer a vitória no seu jogo. Mas os adversários, a Inter de Limeira, também fez a parte dela e sacramentou. É feio? É algo meio vergonhoso? Na minha visão, é algo ruim, é algo que mancha o nome do Corinthians nesse momento. Mesmo eu tendo uma visão que o Campeonato Paulista, de todos os objetivos do ano para qualquer clube grande, o estadual, vamos falar a verdade, ele é o menor. Então eu não me importo do time não se classificar para as fases finais do Paulista, mas que use esse período agora sem jogos para trabalhar a equipe, melhorar, ajeitar, deixar as engrenagens muito bem encaixadas e fazer com que o restante da temporada seja um restante de temporada bom. Brigue por títulos, se mantenha bem no Campeonato Brasileiro, seja um time competitivo. O que eu não gosto e o que eu não aceito é que seja eliminado, esse período que vai ter só de treinos agora sem o Corinthians jogar não sirva para nada, não tenha nada, seja um período que não mude nada, aí para mim só teve perdas. Perdeu no Paulista e perdeu por não conseguir aproveitar esse período de descanso, de treinamentos, para melhorar a equipe. Mas de toda forma, infelizmente, nós estamos eliminados do Campeonato Paulista. Para falar do jogo de ontem, foi um jogo meio maluco, se a gente for parar para ver. O Corinthians fez um bom jogo, alguns jogadores que estavam embaixo jogaram bem, o time abriu 2-0 no placar, e na fase final do jogo, já na reta final, conseguiu tomar um empate pro provavelmente pior time do campeonato, um time que não tem uma vitória ainda no campeonato. O Corinthians tomou um empate jogando dentro de casa. E meio que no abafa, na última bola quase do jogo, faz um gol de cabeça com um atacante que voltava de lesão, vence um jogo dentro de casa com a torcida cheia. E então era um cenário meio caótico o final do jogo, porque não precisava ter sido daquele jeito. O Corinthians podia ter feito mais gols, podia ter feito uma vitória maior, podia ter ampliado o placar antes. Perdemos vários gols até meio que feitos. Tomamos 2 gols, na minha opinião, de falha de um sistema defensivo que não pode falhar contra um time tão fraco quanto o Santo André. Ainda bem que achou um gol, porque senão aí a eliminação ia ter ficado mais feio ainda, porque você teria nem conseguido fazer a sua parte. Mas de qualquer forma, se a gente olha para o jogo, Fagner jogou melhor, fez um jogo melhor. Ele acha um passe para o Michael no primeiro gol que é absurdo, é lindo. Você vira e fala, mano, por que ele não é constante? Por que ele não faz isso sempre, velho? Você tem bola para jogar, mas por que você não faz? O Fagner achou um passe ridículo de maravilhoso. Outro cara que jogou bem, o Michael. O Michael, ele oscila muito, né, velho? Ele oscila entre jogos péssimos e jogos razoáveis. Mas com o Antônio Oliveira, cara, ele tá saindo um pouco desses jogos péssimos e ele tá num jogo razoável para um jogo ok, para um jogo bom. Ontem foi um bom jogo, fez mais um gol. Eu acho que o Raniel e o Garro deram uma contribuição pro Michael melhorar um pouquinho o futebol dele. Ele tem um cara, primeiro volante, que marca muito mordedor, e ele tem um cara à sua frente que vem buscar a bola sempre dos pés dele. Então você diminuiu um pouco o trabalho do Michael. O Michael não precisa ser aquele cara que corre que nem um louco, que tem que ser o cara que chega para levar a bola pro ataque. Ele não precisa mais ser isso, porque ele tem um cara que rouba a bola, desarma, dá para ele,
e a função dele é tocar para o Garro, e o Garro sempre está muito bem posicionado para receber a bola. Outro cara que foi muito bem ontem, Yuri Alberto. O Yuri Alberto fez um gol numa bela jogada de falta, uma virada, o Ranieri ajeita para o meio e o Yuri Alberto marca o gol. Infelizmente a bola bateu no braço dele, mas foi uma boa jogada. O Yuri tentou participar do jogo, perde um gol de cabeça no segundo tempo que não se pode perder, mas ele posicionou perfeito, foi aonde a bola ia cair. Na hora de cabecear, cabeceou em cima do goleiro. Mas aí depois ele se redime fazendo um gol, então vem numa crescente muito boa. O Wesley, outra partida rabiscando, tentando ir para cima, tentando criar jogadas. O Hugo na lateral esquerda talvez tenha feito a melhor partida dele, participativo no gol, no segundo gol do Yuri Alberto, pisando na área, algo que o Hugo não faz nunca. Então o time como um todo não foi ruim. Talvez, sei lá, o Romero, pouco participativo, não teve tanto destaque. O Garro pisando na bola, dando passe, achando, participando, gosto muito dele. As mexidas, Fausto Vera entrou bem no jogo, tentando, mano, o Fausto Vera ontem tava mordendo na saída de bola, velho. Ele dá um chute de fora da área que ia ser um golaço, a bola passa perto. Entrou bem. Quem sabe o Antônio Oliveira não consegue recuperar um futebol do Fausto Vera que a gente viu muito pouco, que a gente quase não viu. Ontem entrou o Coronado, tentando, buscando, participando, querendo o jogo, gostei. Mosquito vai ser um cara para isso. Mosquito tem que ser um cara para botar correria quando o time dos caras estiver cansado. Pedro Henrique a mesma coisa. E o atacante que chegou para fazer sombra para o nosso centroavante, o Pedro Raul. E aí eu quero falar dos dois. Como vai ser bom para o Corinthians se a gente tiver Pedro Raul e Yuri Alberto em boa fase? Porque eles são atacantes opostos, eles são centroavantes diferentes. Se você precisa de um cara para ter a posse de bola ali, para fazer o pivô, ficar trombando com o zagueiro, ganhar a bola de cabeça, ser o cara que segura a bola, Pedro Raul tá ali para isso. Se você vai jogar contra um time que às vezes você precisa de um contra-ataque, de uma velocidade, de uma bola enfiada, do 1 contra 1, o Yuri Alberto tá ali para isso. Ontem, os dois fizeram um gol. O Yuri começa, faz um bom jogo. Segundo tempo, o Yuri cansou, tá mal, bota o Pedro Raul, você muda a característica. Com o Pedro Raul, alçar bola na área já se torna algo mais útil, mais inteligente. Ontem, se não tivesse o Pedro Raul no final de jogo, talvez não teria fundamento ficar alçando bola na área. Por exemplo, contra a Ponte Preta, se o Pedro Raul estivesse, aqueles trocentos cruzamentos que a gente fez, talvez teria sido um pouco mais inteligente, porque aí você teria um atacante alto, bom na bola aérea para fazer o gol. Mas de toda forma, o que eu falo é que bom que nós tenhamos dois centroavantes em boa fase, porque as equipes são diferentes e você podendo mesclar eles entre a partida, você não tendo um centroavante fixo, um centroavante titular sempre, pode ser bom para o Corinthians. Você mescla o seu time de acordo com o adversário e tendo dois centroavantes em boa fase, isso é espetacular. Mas vamos falar agora do mal do jogo. O Corinthians, como eu já disse, pegou o Santo André, o pior time do campeonato, muito provavelmente. Briga forte com o Guarani para ser o pior time do campeonato. E talvez o Ituano. O Corinthians não pode tomar 2 gols do Santo André da forma que tomou dentro de casa. Não pode. O primeiro gol é o típico cruzamento no primeiro pau, que tem o desvio, e no segundo pau tem um cara sozinho. Vamos lá. O atacante ganhar a bola no primeiro pau pode acontecer, velho. Às vezes ele pode ter uma impulsão melhor, pode ter antecipado o zagueiro e ganhar. Só que no segundo pau, os jogadores têm que estar com a marcação grudada neles, né? E não foi o que aconteceu. Se eu não estou enganado, o cara mais perto do atacante que fez o gol era o Hugo. Mas o Hugo, se eu não tiver visto errado, ele tinha um marcador, um atacante junto com ele, do time adversário. Então meio que ele estava 2-1. Então o cara não pode estar sozinho dentro do gol quase numa bola daquela. No segundo gol, o Corinthians toma um gol de arremesso lateral. A jogada começa no lateral, tem uma triangulação, o Hugo fica vendido, o Ranieri vem fazer a cobertura, fica mais vendido ainda, a bola entra triangulando na nossa entrada da área, tem o chute, o desvio, e o outro desvio do atacante ele ainda está livre também. Então, falha do nosso volante, do nosso lateral, da nossa dupla de zaga, do nosso meio, do sistema defensivo como um todo. E aí eu vi muita gente falando do Cássio. Da mesma forma que eu não critiquei o Carlos Miguel no último vídeo, eu falei que ele falhou. Eu não falei que foi um frango, que foi... Eu falei que de um jogador de um nível do Carlos Miguel, do nível de um Cássio
caras acima da média, na minha visão pelo menos, você espera sempre mais. Você espera que ele faça o que os outros não fazem. Então, como o Carlos Miguel, para mim, falhou, porque ele poderia ter feito coisa melhor no gol da Ponte Preta, ontem eu acho que o Cássio poderia ter feito coisa melhor no gol do Santo André. É um desvio sempre é muito difícil, não estava muito longe, mas eu acho que o Cássio poderia ter feito algo melhor. Não vou classificar como falha, não vou classificar como frango, vou classificar como dava, eu acredito, para fazer algo melhor. Mas o problema do gol não é do Cássio, o problema do gol é do sistema defensivo como um todo, que deixou o Santo André entrar tabelando da forma como entrou. E aí, como eu disse, no final do jogo, nos acréscimos, Fagner de novo aparecendo, cruzando uma bola na área para o atacante que está lá para fazer o gol. O Corinthians venceu o jogo, mas muito meio que sem juízo. Não precisava ter sofrido tanto contra o Santo André. Podia ter mantido mais a posse de bola, trabalhado, rodado, colocado o Santo André no bobo, fazer o Santo André correr atrás, tomar um pouco de pressão, tudo bem, mas a gente estava tomando pressão do Santo André. Infelizmente, tomamos 2 gols, mas no fim ainda conseguimos virar. A vitória naquele momento ela era importante, porque aí colocava pressão nos adversários. A gente precisava torcer para a Portuguesa e para a Ituano vencerem os jogos contra os nossos adversários diretos. A Portuguesa venceu o Mirassol, ganhou e nos ajudou. Mas o Ituano, que tem uma vitória no campeonato, vitória essa contra o Corinthians, não foi páreo para aguentar a Inter de Limeira. A Inter de Limeira fez 2-0. E aí no final da noite de sábado, o Corinthians estava oficialmente eliminado do Paulista. Volto a repetir, a gente tem que torcer para que esse período todo seja útil para o Antônio Oliveira trabalhar o time. Já dá para ver que tem uma evolução gigantesca do trabalho do Mano para o Antônio Oliveira, mas gigantesca. O Antônio Oliveira parece estar conseguindo recuperar alguns atletas. Como eu já disse, hoje o Fausto Vera jogou muito bem, Maicon está melhor, Yuri Alberto está muito bem. Vamos torcer para ele recuperar um Fagner, para ele conseguir fazer com que o Wesley evolua ainda mais, o Romero voltar ao nível de Romero que a gente viu nos últimos meses e fazer com que o time todo engrene, entende? A gente tem o Garro, tem o Coronado, tem que trabalhar agora para ver como é que a gente vai armar o time. Vamos torcer para que todo esse tempo que a gente tenha de preparação para o brasileiro, para a Sul-Americana, para a Copa do Brasil, seja útil. Ainda tem mais um jogo contra o Água Santa, fora de casa, mas é um jogo meio que só para cumprir tabela. Vamos ver se ele vai com o time titular ou com o time reserva. E antes de acabar o vídeo, pessoal, eu tenho que falar talvez da pior contratação, cara, dos últimos tempos do Corinthians, pelo menos é certeza. E como esse cara, ele conseguiu nos enganar no começo da trajetória dele. Estou falando de Matias Rojas. Na sexta, se eu não estou enganado, surgiu a notícia do Benjamin Bach, que o Matias Rojas não era mais jogador do Corinthians. Que o Corinthians tinha atrasado direitos de imagem dele, o acordo que o Corinthians tinha firmado com ele não foi cumprido na íntegra, na sua totalidade, e o jogador não tinha faltado no treino de quinta e não estava nem mais no Brasil, não jogaria. Começaram a pipocar várias notícias e o presidente do Corinthians ontem, na Zona Mista, confirmou: Matias Rojas não é mais jogador do Corinthians. Para a gente começar a falar disso, né, é óbvio que o Matias Rojas ele não é o cara errado da situação por querer que o que lhe foi acordado seja pago, tá? Isso aconteceria com a gente. A gente trabalha e quer receber o que a gente foi combinado. A nossa diferença é que muitas vezes a gente briga por dezenas, às vezes milhares de reais, o cara briga por milhões. A diferença é a quantia. O que muitas vezes chateia o torcedor é o seguinte: pô, o cara já ganha uma puta grana. Será que ele não consegue arrastar um pouco mais isso? Tipo, a gente sabe que um jogador de futebol, ele tem uma vida muito estável, muito boa. Então, às vezes os caras pensam, pô, mas dá pra ele ir parcelando isso mais tempo. Só que, cara, do mesmo jeito que eu não aceito, que você não aceita, ele não tem obrigação nenhuma de aceitar. E o que eu vejo muito do Matias Rojas é o primeiro. Eu acho que ele imaginou que jogar aqui no Corinthians, jogar no Brasil seria diferente. Seria mais fácil, seria como ele jogava na Argentina, e ele percebeu que o futebol aqui é muito diferente de lá. Segundo, ele jogava no Racing. Todo o respeito do mundo ao Racing, mas você sair do Racing, que é um time, sei lá, quinta, sexta, sei lá, talvez sétima força da Argentina, para você vir para um Corinthians,
que a torcida do Corinthians é absurdamente gigantesca, a pressão é monstruosa. Você tá na mídia todo tempo, as redes sociais vão te cobrar. É outra coisa. Eu não sei se ele teve estofo, se ele teve peito, se ele teve casca para aguentar a pressão que é trabalhar no Corinthians. Eu acho que não. Então, para mim, o Matias Rojas chega, faz um bom jogo. O primeiro jogo dele, os 45 minutos, são brilhantes, dá um ânimo do caramba para a torcida, e aí depois ele cai num buraco, e depois que ele cai nesse buraco, ele não consegue mais sair. Aí a camisa do Corinthians pesou muito para ele, e ele não tinha forças para se levantar. E, no meu entendimento, ele não tinha nem vontade. O Rojas, para mim, ele se acomodou no sentido, cara, eu não vou conseguir jogar aqui, eu vou ganhar o meu dinheiro e vou ficar tentando, vou tentar. E aí, quando ele viu uma brecha onde o Corinthians, na figura do seu antigo presidente e do seu atual presidente, não conseguindo fazer o mínimo, que é pagar o que lhe foi acordado, ele viu uma brecha de seguinte, eu vou entrar, vou meter um processo, eu vou pesar em cima dos caras, se eles não me pagarem, eu vou embora, recebo o que eu tenho para receber e volto a jogar onde eu sempre fui muito bem visto e sempre joguei com facilidade. A minha opinião do Matias Rojas tá todo no direito de reclamar do seu dinheiro, de brigar pelo seu dinheiro, mas no restante ele foi um bosta com a camisa do Corinthians, um verdadeiro lixo. Não jogou nada, não entregou nada, são 30 jogos, 0 gols, 3 assistências. O cara é a camisa 10 do Corinthians. Só por isso ele já deveria ter vergonha, mano. De qualquer coisa, velho. De qualquer coisa. É bizarro, é ridículo, é uma agressão ao torcedor o Matias Rojas ter jogado com a camisa do Corinthians. Que ele vai embora o mais rápido possível. Que vamos torcer, mano, para que o Corinthians consiga pagar tudo, o Corinthians consiga vencer isso na justiça, porque tudo indica que isso vai virar uma bola de neve gigantesca e algo que poderia ter sido pago com facilidade, né? Vai se tornar milhões e milhões e milhões de reais e vai ser mais um caso de Corinthians sofre na justiça por Matias Rojas. Toma o transfer ban, toma isso. Vamos torcer que o Corinthians consiga pagar para que não se ferre mais uma vez com mais um jogador péssimo, perninha, sem vontade, um horroroso que passou pelo Corinthians. O Matias Rojas era ruim de bola? Não. Mas ele nunca mostrou nada, absolutamente nada, que fizesse com que o torcedor tivesse um mínimo de esperança a longo prazo. Foram 45 minutos contra o América Mineiro e no restante, nada, rapaziada. Agradeço a todos vocês que chegaram até aqui. Muito obrigado. Tenham um ótimo restante de domingo, uma ótima semana. Fiquem todos com Deus. E não se esqueçam, se inscrevam no canal, ativem o sininho da notificação e deixem o like para ajudar o canal a crescer mais um pouco. Um forte abraço e vai Corinthians!